Olá pessoal, graça e paz, pastor João Flávio Martinez e mais um vídeo aqui para o canal. Há 2 dias atrás nós gravamos um vídeo falando um pouquinho sobre a eleição na visão calvinista, na visão arminiana e na visão wesleyana. Aí o pessoal começou a perguntar para mim sobre literaturas para estudar o assunto, principalmente literatura arminiana, para pesquisar sobre o tema. E aí eu comecei a pegar algumas coisas, e não é pouca coisa que eu peguei aqui, eu nem contei, mas deve ter uns 20 livros aqui. E eu vou rapidamente falar desses livros. Mas antes eu quero deixar aí na descrição do vídeo um artigo que eu escrevi, onde eu vou listando mais de 80 obras a respeito da controvérsia calvinista arminiana. Tá? Eu vou botar aí para vocês. O meu amigo, o missionário Jamerson, ele falou assim para mim: ô João, quantos livros você já leu sobre esse assunto? Eu falei, uns 80. Ele falou, não acredito. Aí eu peguei, comecei a listar e mandei para ele. Acabei escrevendo um artigo. Realmente tinha mais de 80 livros, em torno de 88 livros. Mas antes de nós começarmos, eu vou fazer uma indicação agora aqui um pouco que você vai achar, você como arminiano, né, que está me assistindo, vai achar até esquisito. Mas se você vai fazer uma crítica, se você vai discordar de alguém, se você vai colocar alguns posicionamentos a respeito de um tema, você deve, na minha opinião, dominar esse tema. E aí, não tem jeito para você entender um pouco de calvinismo sem ler Calvino. E, apropriadamente, sem ler as Institutas. Então, tá aqui, eu estou indicando para você que quer estudar o assunto, As Institutas de Calvino. São 4 volumes, tá aí na tela, tá ok? Eu já li essa obra, a minha inclusive está catalogada, né? Eu fui lendo, fui catalogando, tá vendo aí, ó, pessoal? Deixa eu ver se a câmera foca. Tá aí, ó, eu cataloguei todas elas, o que eu achei mais relevante, mais preponderante na literatura, eu fiz a catalogação do material, eu fiz a pesquisa do material, né? Ler as Institutas é imprescindível para poder entender um pouco do calvinismo, para depois até discordar dele. E tem coisa que se eu falar sobre o calvinismo e você não ler, você vai duvidar do que eu estou falando. Imagine você, se eu disser assim, olha, o calvinismo diz e afirma e ensina que todo o mal que acontece no mundo é Deus que determinou e decretou que acontecesse e ainda aconteceu para o seu beneplácito, para o seu prazer e para a sua justiça. Se eu falar isso para você assim, sem citar fontes, você vai falar, não, pastor, você está de brincadeira. Imagina que um homem de Deus, o Calvino, vai falar um negócio desse. Mas ele falou isso e muito mais. Estão aqui nas Institutas, tá? Depois, se você quiser pesquisar, a minha que eu tenho aqui é a edição especial com notas para estudo e pesquisa, editora Cultura Cristã, edição de 2006. Então essa edição é muito interessante da editora Cultura Cristã. Você deve lê-los. Bem, vamos então às obras arminianas, que vão responder ao calvinismo e também vão deixar claro o nosso posicionamento enquanto arminianos, né? Embora eu costume dizer que eu sou mais wesleyano. Claro que você tem que entender que o wesleyanismo é um tipo de arminianismo, tá ok? Ele talvez é o tipo de confissão protestante mais crido no mundo hoje. É o credo ou a confissão de fé wesleyana, que é uma derivação da confissão de fé arminiana. Tá aqui, a CPAD lançou esse ano, esse box bonito, coleção As Obras de Armínio. Tá vendo aí? Coleção As Obras de Armínio. São 3 volumes, tá? Eu tô no primeiro ainda. Claro que é um livro de pesquisa, né? Não é um livro para você ficar lendo várias vezes, mas é um livro para pesquisar, mas eu estou lendo a minha primeira vez, eu quero ler pelo menos uma vez todas as 3 obras. E veja, por incrível que pareça, eu não quero nem comparar a capacidade acadêmica de ambos, eu acho que ambos tinham uma capacidade acadêmica similar, tinham grandes graduações, etc e tal, mas o que acontece é o seguinte, você ao ler a Instituta e depois ao tentar ler as obras de Armínio, vai sentir assim uma diferença significativa. Por quê? Porque Calvino ele vai escrever para leigos, para os príncipes, para os nobres, mas leigos. Enquanto que Armínio vai fazer tese de mestrado para doutores. Então o que acontece? É um livro mais pesado, os livros de Armínio. Tá? Ele era um homem extremamente inteligente, extremamente culto. É uma obra que mostra o caráter de Armínio.
E não me levem a mal os calvinistas, mas não dá para comparar. Armínio era um homem piedoso, bondoso, humilde. Morreu aos 49 anos, se não me engano, acho que foi aos 49 anos, antes de acontecer a remonstrância. Ele não participou do processo. O Sino de Dort não tinha Armínio no processo. Talvez se ele tivesse vivo ainda, algumas coisas tivessem sido diferentes. Mas esta obra, então, de Armínio, as obras de Armínio, coleção da CPAD, é uma obra fantástica, vale a pena você adquirir. Ah, pastor João Flávio, custa muito caro? Eu não me lembro quanto eu paguei. É uma obra fantástica e com certeza vale a pena você ter na sua biblioteca, tá ok? Eu vou deixar aqui, não sei quais lugares eu vou colocar esses livros. Eu acho que aqui não fica bom não. Deixa eu colocar do lado de cá, porque vai ficar bastante volumoso aqui. O outro livro que eu acho que todos vocês precisam dar uma lida e ter para consultar é a Teologia de John Wesley. Olha aí. A CPAD também, a Teologia de John Wesley. Então essa obra aqui é muito interessante porque é uma evolução, eu entendo que o Wesley é uma evolução positiva do arminianismo, né? O Wesley, ele traz assim uma perspectiva do evangelho muito boa. Eu notei no último vídeo que uma das diferenças entre o arminianismo e o wesleyanismo está na eleição. Então Wesley acreditava na eleição corporativa. Armínio e Calvino acreditavam na eleição individual. Então Deus elege pessoas. Wesley vai dizer, não, Deus elege a igreja. Isso é uma diferença bastante significativa. Então aqui eu apresentei 3 obras até agora, as Institutas, Editora Cultura Cristã, coleção Obras de Armínio e Teologia de John Wesley, CPAD. A biografia de Armínio. Armínio, um estudo da reforma holandesa. Carlos Bengues. Editora Reflexão, olha aí. Biografia de Jacob Armínio. É muito interessante a vida dele. É uma vida bastante piedosa, um homem de Deus, um homem sério. Então essa biografia aqui vale a pena você estudá-la e lê-la, tá bom? Mas eu vou começar pela obra clássica de Roger Olson, o chamado pai da teologia arminiana moderna. Teologia Arminiana, Mitos e Realidade, um livro maravilhoso. Roger Olson, editora Reflexão também. Roger Olson é um pastor batista, para quem não sabe, para quem não tem essa informação. Hoje os maiores teólogos arminianos são batistas e da Igreja do Nazareno. As duas denominações são as que mais produzem teólogos arminianos, Batista e Igreja do Nazareno. O Roger Olson é do Seminário do Texas, batista e um dos maiores arminianos do mundo hoje. Contra o Calvinismo, Roger Olson, com o prefácio de Michael Horton, ou Michael Horton. O Michael Horton tem um outro livro a favor do calvinismo que eu também tenho. Tá aí, ó. Contra o Calvinismo. Então, essas duas obras do Roger Olson, eu entendo que você tem que adquirir. Está lá no site da Editora Reflexão. Deve custar uns 40, 50 reais cada exemplar, porque eles têm em torno de 300 a 400 páginas, então vale a pena você adquirir. São livros muito interessantes e eu acho que você não vai entender o arminianismo sem ler Roger Olson. É muito importante essa obra. E aí, queridos, eu tenho uma obra aqui que um bispo metodista me deu, porque também os metodistas, eu falhei aqui agora na minha explicação, né? Não é verdade que é só batistas e só Igreja do Nazareno. Os metodistas também, óbvio, né? John Wesley, né? Eles têm obras arminianas fantásticas. E ele me deu esse livro aqui, Viver a Graça de Deus, um compêndio de teologia metodista. Olha, é um livraço esse aqui. Eu sei que tem muita gente assistindo, está morrendo de inveja. Ai, pastor, que biblioteca é essa? Realmente a minha biblioteca é um pedacinho do céu aqui na terra para mim. Eu amo a minha biblioteca, essa biblioteca aqui realmente me dá muito orgulho. E um amigo meu me ligou hoje e falou, olha pastor, se porventura você morrer, deixa aí no testamento um pouco de livro para mim. Eu falei para ele, fica tranquilo, que eu acho que eu vou no seu funeral primeiro. Mas já estou interessado na minha biblioteca. Realmente a biblioteca está ficando um espetáculo, nós estamos em torno de 10 mil títulos aqui, entre livros, revistas, compêndios, então realmente a gente tem bastante livros aqui e vai ter mais, porque eu não paro de adquirir livros, né? Eu estou numa livraria, eu estou numa estande, eu vejo algum livro interessante, eu adquiro mesmo, porque eu acho imprescindível. Uma outra obra muito boa da Editora Reflexão, do pastor Zwíglio Rodrigues,
É uma introdução ao arminianismo clássico. Uma introdução ao arminianismo clássico. Livro excelente. Um dos melhores livros, assim, pragmáticos, funcionais, que eu já li sobre arminianismo. O Roger Also é muito bom, imprescindível a leitura dele, mas ele não é tão pragmático. Já o Zwingli Rodrigues é mais pragmático. Se você quiser ir direto para a obra aqui do Zwingli Rodrigues, uma introdução ao arminianismo clássico, beleza, já vai dar para você abrir tua mente e ter uma noção muito boa. Teologia Armínio Wesleyana, Gesiel Silva Costa, também editora Reflexão, muito bacana, para você entender essa evolução de arminianismo para o wesleyanismo, tá? Depois tem a explicação de Romanos 9 por Jacó Armínio. Olha, esse livro aqui muito bom. Carlos Augusto Vailate, eu acho que fez a tradução. O Vailate é um dos grandes teólogos brasileiros também, tem se destacado, um rapaz fantástico. E essa obra ficou interessantíssima, tá? Vale a pena você ler. Depois tem Jovem Incansável e Não Mais Reformado. Então é um ex-calvinista falando porque se tornou arminiano. O autor é R. Fisher. Ele é pastor e professor de teologia. Um livro muito interessante. Eu gostei muito. E aí, pessoal, nós temos tantas obras aqui, e eu não sei por onde começar, ou por onde terminar. Eu já indiquei no outro vídeo, Mecanismo da Salvação, do pastor Silas Daniel. Aí, Mecanismo da Salvação. Tem em torno de 620 páginas. Ele explica como é que esses mecanismos entendem a soteriologia. Então, o pastor Silas Daniel, da CPAD, faz uma obra aqui que é espetacular. É digna de um mestrado, de doutorado, uma obra fantástica e barato. Paguei R$40 nesse livro aqui, ó. É um livro que vale a pena você adquirir. Tem gente já reclamando, se for comprar tudo que o pastor João Flávio indica lá no canal, haja dinheiro. Mas olha, isso aqui não é uma coisa que eu adquiri de um dia para o outro, não. Isso aqui é uma vida. Eu vivo a adquirir livros, eu vou comprando, conforme vai sendo lançado, conforme eu vou nas livrarias. Estou em São Paulo, vou lá na livraria do pastor Elias, vou lá na CPAD, aí vai comprando aos poucos, vai adquirindo uma promoção aqui, um livro ali. Ragnos também tem algumas promoções online, então a gente vai comprando. Um outro livro que eu achei assim muito importante para mim, me abriu muito a mente, e eu acho que todos que puderem lê-lo vale a pena, do meu amigo pastor Tiago Titilo, A Gênesis da Predestinação na História da Teologia Cristã. Então ele vai mostrar aqui que a predestinação fatalista, ela é totalmente pagã. E ele explica por quê. Vai lá no Zenão, o filósofo grego, faz toda uma retrospectiva na teologia, explica por que Agostinho entrou por esse caminho. Olha, fantástico esse livro aqui, A Gênesis da Predestinação na História da Teologia Cristã. A editora aqui é www.fonteeditora.com.br. Repito para você adquirir esse livro, www.fonteeditora.com.br. Outro livro muito interessante, que é das igrejas, acho que é da editora dos Menonitas, é www.sandoutrina.com, A Fé dos Eleitos de Deus, John Parkinson. Esse aqui, sabe essa ideia de que a igreja que a eleição é feita corporativa e a igreja e não a indivíduos? Esse livro vai falar isso, A Fé dos Eleitos de Deus. Outro que vai também entrar na mesma linha, do Robert Shank, esse Shank é famoso, arminiano famoso, editora Reflexão, Eleitos no Filho. Está falando da igreja, então a eleição ela é corporativa e não individual. Eleitos no Filho, Robert Shank. Também temos aqui A Fé e a Liberdade do Homem, da editora Reflexão, olha aí. A Fé e a Liberdade do Homem, refutando também a graça irresistível, aquela visão da depravação total exacerbada, que o homem é depravado a tal ponto que não tem mais liberdade, então ele refuta isso aqui. E essa obra aqui, essa aqui, e mais duas que tem aqui, são imprescindíveis. Elas são obras que refutam o calvinismo de maneira contundente, tá, gente? Primeiro do Jerry Walls e Joseph Dongel, Por que Não Sou Calvinista? Eu estive lá em São Paulo uns 4 anos atrás, no primeiro seminário arminiano, estive lá com o Jerry Walls. Jerry Walls também é pastor batista, eu não sei se é do seminário do Texas, mas ele é fantástico. Por que não sou calvinista?
Um livro espetacular. Um outro, do George Pearson, eu acho que é assim que fala, da editora Reflexão, O Lado Negro do Calvinismo. Os calvinistas ficam bravos com esse livro, mas você vai entender ao lê-lo por que ele fala o lado negro do calvinismo. Muito interessante. E por fim, são 3 obras aqui, porque não sou calvinista, O Lado Negro do Calvinismo e Que Amor é Este? Dave Hunt, A Falsa Representação de Deus no Calvinismo. Esse aqui, irmãos, é para quebrar a coluna dos mais exacerbados calvinistas. O Dave Hunt escreveu essa obra antes de morrer. Ela tem quase 800 páginas. Gente, arrebenta. Dave Hunt foi um dos grandes apologistas mundiais, um homem de Deus, um homem sábio, e essa obra aqui você precisa ler. E aí, eu tenho outras 2 aqui, clássicas, que vão te ajudar muito aí no argumento anticalvinista sobre o livre-arbítrio. Uma do Santo Agostinho aí, ó. Santo Agostinho, o livre-arbítrio. E a outra, Erasmo de Roterdã, também o livre-arbítrio. Aqui tem o Elogio da Loucura junto. Eu li os 2, tá? Eu li do Erasmo de Roterdã. A editora Reflexão também soltou o livre-arbítrio do Erasmo de Roterdã. Então eu li lá da editora Reflexão e li também do Santo Agostinho. O Santo Agostinho pensava totalmente antagônico ao que ele vai morrer pensando. O Agostinho jovem era totalmente antagônico a essa ideia de predestinação fatalista, porque ele veio do estoicismo. E predestinação fatalista tem lá, no estoicismo pagão. Aliás, pesquise depois, 80%, 90% das religiões mundiais creem na predestinação fatalista, na predestinação de todos os fatos, que não é só para salvação. O calvinismo, como o budismo, o hinduísmo, o estoicismo do Agostinho, antes de se converter, cria nisso, na predestinação de tudo. O calvinismo não é só para salvação, é para tudo. Se eu estou segurando esse livro e fazendo assim, ó, tá vendo? Eu só estou fazendo isso porque Deus predestinou, senão eu não faria. Então, na verdade, eu sou um Muppet, eu sou um bonequinho, sabe? O caco, aquele sapinho que o pessoal brincava, chama Muppet. É o que nós somos na mão de Deus, segundo o fatalismo calvinista. E, por fim, 2 obras seculares bombásticas. A primeira parece que não tem nada a ver com calvinismo. É uma obra falando sobre a questão da oxigenação do sangue, e é um médico, Pedro Puenchi, editora Rocco, um livro totalmente secular, e ele faz uma pesquisa para um mestrado de medicina. Aí ele vai pesquisar quem descobriu como funciona o mecanismo do coração que manda o sangue para o pulmão, que oxigena o sangue, volta para o coração, devolve-se para todo o corpo, espalha-se, né? Bombeia o sangue para todo o corpo. Como Miguel de Serveto foi morto, como a igreja reformada na Suíça vai matar o Miguel de Serveto. E aqui mostra todo o esquema que o Calvino usou para pegar o Miguel de Serveto. Todas as artimanhas políticas, sabe? Artimanhas até baixas, falcatruas mesmo, que ele usou para encurralar o Miguel de Serveto e fazer com que ele fosse para Genebra e lá fosse preso. E depois todo aquele julgamento que Calvino vai usar um laranja para fazer as acusações. No final o Calvino assume a acusação do Miguel de Serveto e por fim a sua morte, queimado com lenha verde em praça pública, aqueles gritos que ficaram marcados na cabeça dos cristãos de Genebra do século XVI. Então esse livro aqui, gente, olha, espetacular. O Unitário, tá? Por que unitário? Porque o Miguel de Serveto era unicista. Ele não cria na Trindade, ele não era ariano, como são as Testemunhas de Jeová, ele cria na doutrina que acredita o voz da verdade, por exemplo, que é o sabelianismo, ou unicismo. Então, por isso ele foi morto. Muito interessante esse livro. E um outro, e esse aqui é para deixar os calvinistas arrepiados, e quando você citar esse livro para eles, eles vão dizer o seguinte: ah, mas esse judeu aí se matou. É a refutação que eles têm, porque a pesquisa que está aqui é um retrato da Genebra do século XVI sob a tutela de Calvino, que, ao meu ver, foi o primeiro ditador protestante. Tá? Chama-se Uma Consciência contra a Violência. O autor, Stephen Zweig. Você não encontra mais para comprar esse livro em livrarias.
Esse livro aqui, talvez no Mercado Livre, por sebos digitais ou algum sebo grande em São Paulo, Uma Consciência contra a Violência. E aqui nesse livro ele mostra como o calvinismo tratava as pessoas de Genebra, como Calvino governava a cidade. Então aquela conversa de que o consistório não era o Calvino que mandava, que não era o Calvino que mandou executar 58 pessoas durante a sua gestão, milhares de pessoas que foram excluídas, expulsas das suas casas. Ah, não foi o Calvino, foi o consistório. Isso é uma bruma ou uma nuvem de fumaça. O fato é que Calvino participou de tudo isso, ele era a mente por trás disso, ele criou o consistório, que é o tribunal que julgava as coisas em Genebra. Então esse livro aqui, o Zwengh vai fazer uma pesquisa lá na Biblioteca de Genebra, lá na Suíça. É um documento isso aqui, evidência dos crimes de João Calvino. João Calvino não foi, ao meu ver, alguém apenas equivocado teologicamente. Não, ele foi um ditador, um carrasco. Eu estou lendo a biografia dele, a última que eu estou lendo, eu já li 4, né? Essa é a 4ª. Eu já li 3, estou na 4ª. É a do McGranth, deve ter umas 600 páginas. E eles estão tentando explicar o mau humor de Calvino, dizendo que ele tinha gota, que ele tinha problemas de saúde, de circulação, então ele era muito agressivo às vezes por causa desse problema de saúde. Mas não é bem assim. Se você chegasse em Calvino e falasse, bom dia, irmão Calvino, você ia preso, porque você não falou reverendo ou pastor Calvino. Chamar Calvino de irmão era rebaixá-lo. Ia para cadeia. Faltar no culto, ia para cadeia. Fazer festa com mais de 20 pessoas em casa, ia para cadeia. Era sedição. Então assim, nesse livro aqui, você vai descobrir coisas interessantíssimas sobre o calvinismo que é importante que todos saibam, inclusive os calvinistas, para que isso não se repita, tá bom? Sem contar, gente, que o arminianismo foi carne no espeto dos calvinistas do século XVII. Foi uma perseguição sangrenta, houve muitas mortes, houve muitas prisões, houve muitas execuções sumárias. Então assim, não foi um negócio simples de dizer não, né, de resolver não, foi algo complexo. Essa discussão não é só teológica, ela entrou na questão humanitária, ela foi terrível, tá bom? Bem, gente, tá aí todas essas bibliografias para você. Eu estou colocando tudo aí para você no artigo, no link do artigo que eu tenho lá no site do CACP. A pesquisa está aberta. Agora você que é arminiano, você que é calvinista, você que quer estudar o assunto, vai em frente. Eu tenho muito mais aí. Eu tenho 80 livros sobre o assunto. Eu só botei aqui alguns que eu acho imprescindível, né? Principalmente para você que é arminiano. Bem, terminando o vídeo, pessoal, você que gostou então das nossas indicações, vai lá, faz sua pesquisa, adquira os seus livros, tá bom? Faça seus estudos. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, divulgue e me ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Obrigado e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.